Oi, pessoal, meu nome é Catarina Aragão e eu vou falar um pouco sobre as primeiras noções de direito constitucional intertemporal. O Poder Constituinte Originário, PCO, ao exercer o seu poder soberano, ele estabelece a Constituição como a principal referência legal que dá base à nova ordem política e jurídica de um país, incluindo o seu novo Estado, formado a partir da nova Constituição, e o seu novo sistema legal. Quando esse poder é revolucionário, a Constituição substitui a anterior, desfaz o Estado anterior e o sistema jurídico sob seu comando, estabelecendo assim uma nova ordem sobre uma nova base constitucional. Esse processo levanta várias questões legais, como o início da vigência da nova Constituição, a possibilidade de vacância quando esse início não é especificado, a retroatividade das normas da nova Constituição, a supressão de direitos adquiridos sobre constituições anteriores, a revogação ou preservação de normas da Constituição anterior, a reclassificação hierárquica de normas constitucionais e a possível restauração de normas constitucionais revogadas. Adentrando um pouco mais no assunto de direito constitucional intertemporal, vamos ver algumas noções. O que é o direito constitucional intertemporal? É o campo especializado de estudo da ciência do direito constitucional, que explora os fenômenos normativos referentes à vigência e à eficácia das normas constitucionais ao longo do tempo, bem como a relação entre a Constituição e o direito pré-constitucional, que é o que estava estabelecido na Constituição anterior. Ele analisa como as normas constitucionais operam no curso do tempo e como se relacionam com as normas jurídicas pré-existentes. A relação da Constituição e do tempo. O direito constitucional intertemporal estuda como as regras da Constituição funcionam ao longo do tempo, ou seja, como a Constituição e tempo se relacionam. Nessa análise, pode-se destacar questões sobre quando as regras estão em vigor e quando realmente funcionam. É importante notar que, na doutrina jurídica, há confusão no uso dos termos vigência e eficácia, quando se trata da dinâmica das regras. Portanto, para esse estudo, é essencial definir claramente o que significa cada um desses termos teóricos. O que é a vigência de uma norma jurídica? A vigência de uma norma jurídica é o momento em que ela se torna obrigatória e começa a ter autoridade legal. Até que uma norma entre em vigor, ela não tem eficácia, ou seja, não pode gerar efeitos jurídicos, nem ser usada como base para tomar decisões legais. A vigência é crucial para que a norma seja eficaz, ou seja capaz de impactar o sistema legal e a sociedade, e também para que o Estado possa fazer cumprir essa norma. As datas de início e fim da vigência marcam os limites temporais em que a norma é obrigatória, eficaz e pode ser aplicada. Quando uma norma entra em vigor, ela pode revogar outras normas de hierarquia igual ou inferior, que sejam contrárias a ela. Antes disso, a norma não tem capacidade de afetar o sistema legal e não pode ser usada para vincular políticas públicas ou direitos e obrigações concretos. E quais são os fenômenos jurídicos abordados no campo do direito constitucional intertemporal? O direito constitucional intertemporal aborda dois principais temas. O primeiro foca na análise das normas constitucionais ao longo do tempo, estudando a vigência e a eficácia de normas de uma Constituição específica. Já o segundo trata da relação entre a nova Constituição, ou emenda, e as normas jurídicas existentes antes de sua promulgação, destacando 4 fenômenos normativos, sendo eles a recepção de normas infraconstitucionais, a recepção material de normas constitucionais, a desconstitucionalização e a repristinação constitucional. Olá a todos, o meu nome é João Paulo e eu vou falar um pouco mais sobre a vigência da norma jurídica. A vigência da norma jurídica ela refere-se à sua disponibilidade e à validade temporal, indicando o período durante o qual a norma está em vigor e pode ser aplicada. É um conceito fundamental no campo do direito, relacionado ao momento em que uma norma começa efetivamente aplicada e tem a força obrigatória. Enquanto uma norma pode ter sido formalmente estabelecida e incorporada ao sistema jurídico durante seu processo de criação, o nomogênese, ela só se torna eficaz, ou seja, capaz de produzir efeitos jurídicos quando entra em vigor. A vigência marca o início do período em que a norma tem autoridade normativa e pode ser invocada para regular comportamentos na sociedade. Durante esse período de vigência, a norma tem a obrigatoriedade, ou seja, as pessoas são legalmente obrigadas a segui-la. Ela também possui a eficácia jurídica, o que significa que pode impactar o direito positivo, revogando normas contrárias de igual ou inferior hierarquia. Além disso, a norma adquire coatividade, o poder de ser imposta pelo aparato político institucional, o coercitivo do Estado, garantindo sua aplicação e cumprimento.
Por outro lado, antes de entrar em vigor, uma norma não ainda tem essas qualidades. Ela não pode produzir efeitos jurídicos, revogar outras normas ou ser imposta coercitivamente. A vigência, portanto, é essencial para que uma norma se torne efetivamente no contexto jurídico e social, transformando-se em um mandado ou comando jurídico que orienta o comportamento das pessoas na sociedade. Espero que tenha dado para entender, por mais que tenha sido breve. Eu falei um pouco mais sobre a vigência das normas jurídicas, a validade, o fim da vigência e etc. Olá, eu me chamo Aline Carvalho, vou dar continuidade aqui ao nosso trabalho, falando um pouco da eficácia das normas constitucionais. A eficácia é uma categoria teórica definida com base em elementos constitucionais distintos e que respondem a uma ordem diversa de fatores, visto que se refere específica e diretamente à aptidão ou capacidade potencial de entrar em atividade e, consequentemente, à possibilidade de produzir, gerar ou operar efeitos jurídicos. A eficácia se relaciona com a aplicabilidade ou executoriedade de uma norma vigente, sendo que eficácia técnica ou jurídica se relaciona com a aplicabilidade da norma, ou seja, é a aptidão da norma para produzir os efeitos que lhe são próprios. A eficácia e a aplicabilidade das normas constitucionais. A aplicabilidade constitucional é a capacidade de uma norma jurídico-constitucional de produzir seus efeitos. Trata-se de ato de incidência, que somente haverá a aplicação de uma norma constitucional se esta for eficaz. Eficácia constitucional é o meio pelo qual a norma constitucional gerará seus efeitos jurídicos. Relação entre a vigência e a eficácia. A vigência é, entre outros, pressuposto do início da eficácia, visto que uma norma jurídica só se tornará apta ou capaz de entrar em atividade e de produzir seus efeitos jurídicos a partir do início da vigência, isto é, a contar do momento em que adquire disponibilidade temporal para tanto. Embora, em regra, o fim da vigência assinale a cessação da eficácia, é possível, em caráter excepcional residual, a persistência desta para além do termo final, dies ad quem, da vigência, nos casos de ultratividade, de extratividade, ultratividade. Diferença entre vigência e eficácia. A validade analisa o pertencimento da norma ao direito. A vigência foca a possibilidade, em tese, de produção de efeitos. A eficácia diz respeito à possibilidade concreta de produção de efeitos. Quando a lei perde a eficácia, a norma jurídica perde a vigência quando a outra modifica ou a revoga, salvo nos casos em que a norma destina-se à vigência temporária, estipulada no próprio texto legal ou em uma norma de hierarquia superior. Quando ocorre a eficácia da norma? A eficácia jurídica ocorre com a incidência da norma. A eficácia técnica ocorre quando, existindo norma válida e vigente, a norma dispõe de todos os elementos necessários à sua incidência. A social, por fim, é o juízo de modificação das condutas sociais aos padrões prescritos por lei. Tipos de eficácia das normas constitucionais. Resumidamente, quanto à sua eficácia, a doutrina divide as normas constitucionais em normas de eficácia plena, normas de eficácia contida, normas de eficácia limitada, de princípio institutivo e de princípio programático. Agora vamos ouvir o próximo colega. Olá, eu me chamo Regina. Eu vou falar um pouco sobre o alcance temporal da eficácia, da retroatividade e proatividade constitucional. Então, a eficácia das normas constitucionais podem ser classificadas em diferentes categorias, incluindo a retroatividade e a proatividade constitucional. É importante lembrar que a eficácia das normas constitucionais podem variar amplamente a interpretação dessas questões, muitas vezes dependendo do sistema jurídico e da jurisprudência de cada país. Em muitos casos, os tribunais desempenham um papel fundamental na determinação e na aplicação da retroatividade ou proatividade de normas constitucionais. Então, esse alcance temporal fala muito sobre a retroatividade, que é a capacidade de uma norma constitucional ser aplicada a situações passadas. Nem todas as normas constitucionais são retroativas, e a retroatividade pode variar dependendo da norma específica e do contexto legal. A proatividade envolve a capacidade das normas constitucionais de produzir efeitos no futuro, moldando as relações jurídicas e a conduta das partes de acordo com os princípios e os valores estabelecidos na Constituição. Então, em resumo, a proatividade constitucional envolve a capacidade das normas constitucionais de orientar o futuro, enquanto a retroatividade constitucional envolve
sua aplicação a situações passadas com base em princípios legais e constitucionais específicos. A interpretação e a aplicação desses conceitos variam de acordo com a jurisdição e a cultura jurídica de cada país. Olá, pessoal, meu nome é Carol e eu vou falar sobre a Constituição e o direito pré-constitucional. A Constituição precedente servirá de matriz normativa fundamental com o esteio na qual for edificado todo o ordenamento jurídico anterior, toda a pirâmide normativa pré-constitucional. Ao assumir o papel central que cabia à Constituição anterior, revogando-a, a nova Constituição rompe e desconstitui a estrutura jurídica pré-existente e promove a reordenação jurídica do direito positivo, fixando as bases constitutivas de um novo ordenamento normativo. Daí porque se afirma que o PCO evidencia caráter inicial, inaugural ou originário. Embora o ordenamento jurídico anterior seja desconstituído, algumas das normas infraconstitucionais ou subconstitucionais que o integravam poderão ser perfeitamente aproveitadas e incorporadas ao novo ordenamento jurídico, tal como se deu em relação à nova ordem constitucional iniciada em 5 de outubro de 1988, com normas do Código Penal de 1940 e do Código Tributário Nacional de 1966. O que é o fenômeno da recepção? É o fenômeno normativo em que normas infraconstitucionais ou subconstitucionais do ordenamento jurídico anterior ingressam no novo ordenamento jurídico instituído com base na nova Constituição editada pelo PCO, desde que preencham determinadas condições ou requisitos de recepção, vigência, validade e compatibilidade, a exemplo do que transcorreu em normas do Código Penal de 1940 e do Código Tributário de 1966. As normas infraconstitucionais ou subconstitucionais do ordenamento jurídico anterior, que logram ingressar no novo ordenamento jurídico por satisfazerem as condições ou requisitos de recepção, são denominadas de normas recepcionadas. Já o fenômeno normativo em que normas infraconstitucionais ou subconstitucionais do ordenamento jurídico anterior não logram ingressar no novo ordenamento jurídico, talvez por não satisfazerem as condições ou requisitos de recepção, que são vigência, validade e compatibilidade, denominam-se de não recepção, a exemplo do que restou reconhecido pelo STF na ADPF no 130/DF, em relação à Lei de Imprensa de 1967. A não recepção acarreta a revogação das normas que não ingressam no novo ordenamento jurídico? Parte da doutrina evita falar em revogação nos casos de não recepção pelo novo ordenamento jurídico de normas infraconstitucionais ou subconstitucionais do ordenamento jurídico anterior. Porém, argumenta-se que a revogação envolve apenas normas jurídicas de mesmo nível ou status normativo. Essa linha de compreensão não vem sendo, contudo, acolhida pela doutrina majoritária e pelo STF, que, adotando a chamada teoria da simples revogação ou do conflito cronológico, reconhece que a não recepção constitui, em verdade, uma espécie de revogação fundada no critério cronológico. Olá, eu me chamo Érica Rodrigues, sou estudante de Direito da Unifor, da Universidade de Fortaleza, e hoje eu vim falar de 3 pontos importantes da nossa Constituição. A recepção material de normas constitucionais, a desconstitucionalização e a repristinação constitucional. A recepção material da norma constitucional no Brasil refere-se ao processo em que uma nova Constituição é promulgada, substituindo a Constituição anterior. Nesse processo, algumas normas da Constituição anterior podem ser mantidas e incorporadas à nova Constituição. Isso é chamado de recepção material, desde que sejam compatíveis com os princípios e valores da nova ordem constitucional. Esse é um mecanismo importante para garantir a continuidade de normas que ainda não são consideradas relevantes. No contexto brasileiro, a desconstitucionalização refere-se ao processo pelo qual a norma em que está previamente incluída a Constituição Federal do Brasil deixa de ser considerada uma norma constitucional, perdendo seu status de constitucionalidade. Isso pode ocorrer por meio de emendas constitucionais ou decisões do Supremo Tribunal Federal, STF, que declaram que uma norma antes considerada constitucional não mais possui esse status. A desconstitucionalização ocorre quando uma norma é retirada da Constituição e passa a integrar o conjunto das normas infraconstitucionais, ou seja, torna-se uma lei ordinária ou complementar comum. Essa mudança significa que a norma não mais possui a proteção e a rigidez
típicas das normas constitucionais. Esse processo é importante porque permite a adaptação e a atualização da Constituição, à medida que a sociedade evolui e as necessidades mudam, sem a necessidade de convocar uma Assembleia Constituinte para fazer as alterações na Constituição. A desconstitucionalização, quase que não sei a palavra, pode ser realizada através do procedimento da emenda constitucional, que é um processo legislativo específico, estabelecendo na Constituição brasileira para modificar a sua própria norma. Em resumo, a desconstitucionalização no Brasil envolve a retirada do status de norma constitucional de uma regra que estava previamente na Constituição. Isso pode ocorrer por meio de emendas constitucionais ou decisões do Supremo Tribunal Federal, como eu já tinha mencionado antes, que determinam que uma norma anteriormente considerada constitucional não mais o seja. E, por fim, a repristinação constitucional no Brasil é o restabelecimento de uma norma constitucional anterior que havia sido revogada por uma norma posterior. Isso significa que a norma original, a primeira, volta a ter eficácia como se nunca tivesse sido revogada, em decorrência de uma nova emenda ou lei. Olá pessoal, meu nome é Germana Lima. Hoje eu vou falar um pouco sobre repristinação constitucional. Primeiramente eu gostaria de agradecer ao professor Marcos Vinícius pela oportunidade. E vamos começar entendendo em que consiste a repristinação. A repristinação consiste no restabelecimento da vigência de uma norma já revogada por meio de uma norma superveniente. A norma revogada recebe o nome de norma repristinada e a norma posterior recebe o nome de norma repristinante. A vigência dessa norma repristinada sempre vai ser ex nunc, significa dizer que ela tem eficácia prospectiva. A norma repristinada passa a ter vigência a partir da data da repristinação. Em relação à restauração de vigência, uma norma revogada não possui sua vigência restaurada caso a sua norma revogadora perda a vigência. Essa disposição ela é prevista no artigo 2º, parágrafo 3º da LINDB. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Isso significa dizer o quê? Vamos imaginar que nós temos 3 leis. A primeira lei é uma norma repristinada. A segunda lei é uma norma repristinante. E a terceira lei revoga a lei número 2, no caso, a norma repristinante. O que é que a gente vai entender em relação a isso? A lei número 1 não será revogada pelo fato da sua norma repristinante ter sido revogada. Para que isso ocorra, a lei revogadora precisa deixar expresso que isso precisa acontecer. E repristinação constitucional. A repristinação constitucional ocorre quando há o restabelecimento da vigência de uma norma constitucional. E ela também não pode ocorrer de forma tácita, não pode ter a operação tácita da repristinação. Bom, pessoal, agora, como já entendemos o que significa repristinação, vamos entender o efeito repristinatório tácito. Diferentemente da repristinação, o efeito repristinatório tácito não necessita de uma disposição expressa, porém, ele ocorre em 3 situações específicas. A primeira situação é na declaração de inconstitucionalidade, quando a norma superveniente é declarada inconstitucional com eficácia ex tunc, erga omnes e vinculante. A segunda situação é quando não ocorre a conversão de medida provisória em lei. E a terceira é na reativação de norma estadual ou federal sustada por lei federal. O efeito repristinatório tácito, em caso de declaração de inconstitucionalidade de lei, ocorre quando o judiciário declara uma lei inconstitucional. Isso anula a lei desde a sua origem e reativa automaticamente as leis anteriores. Já o efeito repristinatório tácito, em caso de não conversão de medida provisória em lei, ocorre quando a medida provisória emitida pelo presidente da República em situações de urgência e relevância não é convertida pelo Congresso Nacional dentro do prazo. Nesse caso, a medida provisória perde a eficácia e todas as normas afetadas por elas são automaticamente restauradas. Já no âmbito da legislação concorrente, o efeito repristinatório tácito ocorre quando uma norma estadual ou distrital, criada no exercício da competência legislativa plenária ou supletiva, é reativada. Isso ocorre quando há o conflito de normas gerais com normas locais.
As normas estaduais e distritais têm sua eficácia suspensa naquilo em que entram em conflito com as normas gerais da União. E quando a norma geral da União é revogada, as normas estaduais e distritais recuperam automaticamente sua eficácia, sem a necessidade de uma disposição expressa. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero ter sido clara em relação às explicações e até a próxima.